demorar muito tempo, e quero agradecer o convite. É um prazer estar convosco. É um prazer estar no meio dos irmãos e pessoas que eu gosto e que conheço há muito tempo. Outras que não conhecia, mas tenho vindo a conhecer com estas reuniões de Zoom, têm sido proveitosas para conhecer pessoas novas. Mas haverá uma altura em que não haverá janelinhas, estaremos todos face a face e não sabemos quando é que poderá ser, até pode ser esta noite. Esta noite, se calhar, podemos estar todos juntos, não sabemos, não é? E temos que aprender a amar, neste caso, aprender a amar, a estarmos juntos. É um bom princípio que devemos cultivar. Muito bem, eu gostava que abrissem, por favor, as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. E vamos ler desde o versículo 11 a 19. Lucas 17, e vamos ler desde o versículo 11 a 19. Vamos falar sobre a cura de 10 leprosos esta noite. Um pequeno pensamento, ou um conjunto de pensamentos sobre este tema da cura de 10 leprosos. Lucas 17, 11 a 19. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele quem? O Senhor Jesus, passou pelo meio de Samaria e de Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, neste caso, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Hoje o tema da noite é: onde estão os 9? Onde estão os 9? É uma pergunta. Onde estão os 9? Esta passagem, ou melhor, antes disso, muito o que Lucas escreve entre 10, no capítulo 10 e o capítulo 19 é exclusivo do Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e João, por exemplo, não têm o registro desta história. Nós vemos nesta passagem que Jesus está a caminho de Jerusalém. Esta seria a sua última viagem antes da crucificação, a caminho de Jerusalém. Portanto, ele seria crucificado quando chegasse a Jerusalém. Vemos também nesta passagem, a nível de contexto, que ele estava na viagem para Jerusalém. E Jesus, como tinha o seu quartel-general em Cafarnaum, na Galileia, ele tinha que passar forçosamente pela Galileia, corrê-la toda, depois passar pela Samaria até chegar a Jerusalém. E vemos que a caminho entram, versículo 12, numa certa aldeia. Não nos é dito qual é o nome da aldeia, apenas numa certa aldeia. E vemos também que lhe saem ao encontro 10 homens leprosos. E neste mesmo versículo, vemos também que os quais pararam de longe. Ok? Eu queria falar-vos um pouco sobre a lepra, antes de avançar mais. Todos nós falamos sobre lepra, mas vamos falar... Mas muitas vezes há pessoas que ouvem tanto falar sobre a lepra, mas não vamos muito a fundo. Eu queria falar um pouquinho mais sobre lepra. Lepra é um tema comum na Bíblia. É referenciado 68 vezes na Bíblia, 55 vezes no Velho Testamento, 13 vezes no Novo Testamento. E esta era uma das doenças mais temidas na época. E só não é hoje porque existe cura, como já irei falar. E era temida porque era incurável, mas porque remetia às pessoas que tinham lepra a uma vida separada de tudo. Ostracizada, rejeitada, tinham que abandonar a própria família, tinham que se remeter a colónias de leprosos. Portanto, não só teriam que conviver com uma doença que era incapacitante, dolorosa e mortal, como também teriam que viver com uma rejeição social e uma rejeição familiar até ao fim dos seus dias. Portanto, era uma morte, acho que eram várias mortes. Quem tivesse lepra teria que passar por várias mortes. Força de expressão, entendem? A primeira vez que a lepra é mencionada na Bíblia é referente à irmã de Moisés, Miriam. E Miriam, Deus castigou com a lepra porque pôs em causa Moisés e a sua autoridade como sendo dada por Deus. Mais tarde, depois Deus corrige a situação e coloca a perfeita. Isto passou-se no ano aproximado de 1450 a.C. Depois vemos no 2 dos Reis, capítulo 5, a questão, aquela célebre história de Naamã, em que teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ficar curado da lepra.
Vemos também Mateus 26 do homem titulado como Simão leproso, em que Jesus está a comer com ele, o que dá a entender que ele já foi, ele não era leproso na altura, mas já foi e foi curado. E, portanto, vemos aqui, há muitas histórias de lepra, há muitas histórias de leprosos na Bíblia. Eu queria apenas dar-vos apenas um pequeno contexto. Só a título de curiosidade, em 1873, um homem chamado Hansen, sueco, descobriu que a lepra derivava de uma pequena bactéria. E não é por acaso que hoje em dia a lepra também se pode chamar doença de Hansen. Mas só em 1981 é que foi descoberto o composto de antibióticos que cura a lepra. Vejam os milhares de anos em que a lepra continuou sendo incurável. Só há relativamente pouco tempo, um ano depois de eu nascer, e não, eu não sou jovem, quem nasce em 1980 não pode ser jovem. Um ano depois de eu nascer, é que a lepra ficou oficialmente com uma solução. Só fechar o capítulo das curiosidades, eu não sabia, mas a lepra, depois nós temos contato com alguém leproso, nós podemos ficar leprosos 4 a 8 anos depois. O período de incubação pode ser de 4 a 8 anos, que é assustador. E, portanto, durante milhares de anos a lepra era igual à morte. E a menos que houvesse um milagre, este era o destino de todos que tinham lepra. E eu quis falar-vos um pouco sobre isto para que percebessem o quão mortal e o quão castrador e o quão mau era de facto esta doença. Alguém leproso não poderia trabalhar, não poderia conviver, não poderia ir ao templo, não poderia adorar, tinha que abandonar a família, tinha que se refugiar numa colónia de leprosos. E então, aqueles 10 estrangeiros aqueles 10 leprosos estavam juntos por um motivo, era a doença. O que unia aqueles 10 homens era a doença. Eles andavam e viviam juntos porque partilhavam uma coisa em comum, que era uma mesma doença. Porventura, eles até poderiam ser homens de partes diferentes, de origens diferentes, de estratos sociais diferentes. Eu não sei. A Bíblia não nos diz qual é o background de cada um. Apenas nos diz que o que os unia era uma doença, e essa doença era a lepra. O que unia aqueles 10 homens era a doença. Nós tendemos a nos juntar e a andar juntos com pessoas com características comuns às nossas. Por exemplo, o provérbio, vê com quem andas e dir-te quem és, é a prova disso mesmo. Nós tendemos a associar com pessoas que têm características comuns às nossas. Por exemplo, se estamos sempre ao pé de pessoas negativas e que se queixam, se calhar devíamos olhar ao espelho, porque se calhar também somos uma dessas. Se estamos sempre ao pé de pessoas que falam mal de outros, se calhar devíamos olhar ao espelho, porque se calhar somos uma dessas. Nós tendemos a juntar a pessoas que têm características similares a nós. E aqueles 10 homens estavam juntos por um motivo, pela doença. No versículo 13, os 10 dizem uma coisa ao Senhor Jesus em alta voz. Quando o veem, diz assim a palavra de Deus. E levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aqui a palavra mestre no grego, o grego desta palavra é epistatis, que significa alguém com autoridade suprema. Eles, no fundo, reconhecem em Jesus a autoridade. Eles reconhecem que Jesus é alguém especial, é alguém com autoridade, com capacidade de os poder ajudar. É curioso que eles não pedem cura. Há outro leproso na Bíblia que diz, se quiseres, tu podes me curar. Foi a abordagem que teve perante o Senhor. E esse leproso não ficou de longe, foi ter com ele. E passou, rasgou a multidão a eito. Estes não rasgaram a multidão, ficaram ao longe e não pediram a cura necessariamente, ou diretamente. Mas, ao pedir misericórdia, eles estão implicitamente a pedir também cura. Porque a misericórdia era uma forma de Deus os poder ajudar a ultrapassar aquele estado em que viviam. O estado da doença, o estado de rejeição, o estado de afastamento. Nós lemos no livro dos Salmos 108:8, eu cito, que misericordioso e piedoso é o Senhor. Eles sabiam o Deus misericordioso que temos. E eles também conheciam esse Deus. De alguma forma já ouviam falar, por isso é que chegaram ao pé dele dessa forma. Versículo 14. Eu quero agora que tenham atenção à resposta do Senhor. E ele, o Senhor Jesus, vendo-os. Este versículo é fantástico, porque nós vemos que os leprosos falaram com o Senhor Jesus. Levantaram a sua voz. Mas não lemos que o Senhor Jesus tivesse-lhes respondido também com a sua voz. Ele respondeu com a sua visão, vendo-os. Ele não disse, olhem, só. Ele viu-os.
Ele teve o cuidado de responder com a sua visão, com o seu cuidado, com o seu controle, com o seu total amplitude. E a mim dá-me ânimo saber que quando eu estou no temporal, Deus apenas não me responde, mas também me vê. Quando estou a sofrer e quando estou angustiado, para Ele, as minhas dores e as minhas angústias não são invisíveis. Ele vê-me. Assim como Ele olhou e viu aqueles leprosos, Ele também vê as nossas angústias quando nós não estamos bem, quando nós estamos a sofrer. E as nossas dores não são... Deus não é insensível. O Senhor Jesus, e neste caso Deus, não é insensível à nossa dor. Ele vê-nos. Eles gritaram no versículo 13. E no versículo 14, lemos que Deus, neste caso o Senhor Cristo, viu-os. Há uma passagem que eu gosto muito, que eu vou citar, que está no livro dos Salmos 33, 18, e diz assim: os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Eles pediram misericórdia e eles tiveram os olhos do Senhor sobre eles. Sabem, eu vou fazer aqui um desabafo. Eu acho que por vezes Deus não nos vê como precisamos. Eu vou repetir. Deus não nos vê como nós precisamos que Ele nos veja, porque nós não chegamos ainda ao ponto de reconhecer a necessidade da sua misericórdia. Nós, quando chegamos ao ponto de reconhecer a necessidade de misericórdia, aí o Senhor entra em cena com o Salmos 33, 18, e os olhos deles ficarão sobre nós. E muitas vezes os olhos do Senhor não ficam sobre nós porque nós não reconhecemos a necessidade da sua misericórdia. O Senhor tem uma arma secreta que é o seu olhar, o seu cuidado manifestado pelo seu olhar. Mas Ele só revela o seu olhar a quem precisa e reconhece que precisa de misericórdia. E eles, estes leprosos, podiam ter muitos defeitos, já vamos ver alguns, mas há uma coisa que eles sabiam. Sabiam que o Senhor tinha autoridade e sabiam que precisavam de misericórdia. E sabem, muitas vezes, nós precisamos disto, de reconhecer que Deus tem poder e que precisamos de misericórdia. E eles sabiam disso. E por isso é que foram curados. Nesta passagem, nós vemos que ele vai ter com os leprosos. Ele não coloca... ele não vai ter com os leprosos, perdão. Ele não coloca as suas mãos sobre eles. Ele dá-lhes uma ordem. E qual foi a ordem? Versículo 14, no final. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Esta é daquelas passagens que muitas vezes ficamos com dúvidas. Senhor, então, mas ele pede para... Tem misericórdia de mim, e o Senhor responde: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que é que isso quer dizer? Mas que ajuda foi essa? Se eu fosse leproso, cá estava à espera. Está curado. Podes voltar para a tua família. Mas o Senhor diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha, ele disse isto por 3 razões, pelo menos. Pelo menos 3 disse. Eu vou-vos apresentar as 3 razões que eu vejo aqui. Porquê é que foi este o método escolhido pelo Senhor Jesus? Primeiro, para confirmar a palavra de Deus. E eu vou explicar porquê. Não vamos ler, mas se lerem Levítico 13 e 14, nós vemos as instruções dadas por Deus para os sacerdotes. E os sacerdotes não só tinham, deixa eu agora utilizar uma expressão governativa, o Ministério da Adoração, mas também tinham o Ministério da Saúde com eles. E eu passo a explicar. Eles tinham a função, no capítulo 13 e 14 de Levítico, de diagnosticar a lepra e de reconhecer quando a lepra estava curada. Os sacerdotes também tinham essa função. E então, o Senhor, ao dizer vão ter com os sacerdotes, é para que eles verificassem que a lepra daqueles homens estava efetivamente curada. E era legalmente necessário cumprir a passagem de Levítico, cumprir a lei, para que eles oficialmente reconhecessem que aqueles homens estavam curados. Cumprir a palavra de Deus. E, portanto, eu estou a imaginar os sacerdotes na altura, quando viram os leprosos, pensaram: uau, vou poder aplicar Levítico 13 e 14. Isto é raro poder aplicar. Sabem porquê? Porque era raro um leproso ser curado. É daquelas passagens bíblicas que é daquelas regras que quase nunca são cumpridas. Mas neste caso, até eu sei cumprir. Vamos estrear Levíticos 13 e 14. Estou a imaginá-los. Vamos ler aquilo outra vez. Como é que isto é? Como é que isto é? Porque não é todos os dias que se via se um leproso estava curado, como devem imaginar, não é? Imagina os sacerdotes terem que verificar como é que isto funciona. Epá, vê lá, como é que é? Epá, não sei, também nunca fiz. Isto foi um bocadinho first para toda a gente. Penso eu. Mas estou aqui a divagar. Primeiro motivo, para confirmar a palavra de Deus. Segundo motivo, para confirmar a toda a classe sacerdotal que Jesus é Deus. Isto seria, ou pelo menos deveria ser, um abrir de olhos para todos os sacerdotes. Porque só Deus é que podia curar a lepra. Por isso é que eu estive a contar aquela história toda de quão mortal é a lepra, tudo isso. Para chegarmos a este ponto e que todos nós possamos ter a plena certeza que só Deus poderia curar a lepra.
E quando ele envia alguém a dizer, eu curei, podes dizer, foi o Senhor Jesus que curou, ele estava a dizer, ele está a passar uma mensagem aos sacerdotes. Olhem, eu estou a agir com poder divino. Eu quero dizer uma coisa, quando Deus faz algo por nós, nunca é só para nós. Quando Deus faz algo por nós, nunca é só para nós. A cura física daqueles leprosos também servia, ou pelo menos foi pensada, para curar espiritualmente os religiosos. Se eles foram curados ou não, isso era uma escolha deles. Mas o Senhor, quando curou aqueles leprosos, ele estava a jogar em várias frentes. Ele estava a criar argumentos e condições para que os religiosos também pudessem abrir os olhos. E eu quero dizer que quando Deus intervém na nossa vida, Deus não nos afeta somente a nós, mas afeta a muitos à nossa volta. E muitas vezes só não se faz mais porque há outros que não querem ser afetados por isso. Mas afeta a muitos mais do que estão além de nós próprios. Portanto, segunda grande razão para confirmar toda a classe sacerdotal que Jesus é Deus. Terceira grande razão, para testar a fé dos leprosos. Os leprosos deviam se apresentar e mostrar ao sacerdote para se fossem curados. Contudo, a cura não foi imediata. A Bíblia aqui diz que não lemos que eles tivessem ficado curados logo, imediatamente. O que nós lemos é no versículo 14, que indo ficaram limpos. Eles ficaram curados a caminho dos sacerdotes. Quando se puseram a caminho para ter com os sacerdotes, eles ficaram curados na viagem. Eu quero-vos dizer que Deus ainda hoje pode fazer milagres. Mas grande parte das vezes não é algo instantâneo, sabem? Nós temos que dar passos de fé e fazer o que nos compete e deixar Deus fazer a sua parte. E fé implica agir sem ver resultados. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. E eles foram curados, eles obedeceram e fizeram o que o Senhor lhes pediu antes da cura. Já repararam? Eles foram ter com os... Imagine se calhar alguns a comentar. Epá, desilusão. Eu clamei por misericórdia. Eu reconheci que Jesus era o mestre. Eu fiz tudo bem feito. Eu nem me aproximei porque depois não queria, porque sou leproso. E ele diz, vai ter com o sacerdote. Então, mas que ajuda foi essa? E quantas vezes nós pomos em causa o método de Deus e achamos que Deus não faz sentido? Quando o que Deus está a fazer é agir em muitas frentes. Ele está a pensar em nós, está a pensar no A, está a pensar no B, está a pensar no D, e Deus está a ver assim uma cidade e nós estamos a ver a rua. Estão a ver? A nossa viagem pela fé e o caminho que faz caminhando. E Deus muitas vezes diz-nos, põe-te a caminho. E eu vou abrir o caminho. E aos poucos tu vais ver o caminho aberto. Mas temos de nos pôr a caminhar. E ele fez isto para testar a fé dos leprosos. No versículo 15 e no versículo 16, podemos ler, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Um deles, samaritano, vendo que pelo caminho, atenção, tinha sido curado, ele disse, olha, vocês vão andando ao sacerdote, eu tenho tempo. Eu como já fui curado, eles têm tempo para verificar. Até porque eu não disse uma coisa importante. Uma das competências, ao ir a ter com o sacerdote, era ter a confirmação da cura, mas depois também produzir uma série de ofertas para oferecer a Deus em adoração. E os sacerdotes também tinham que monitorizar isso. Portanto, não era só a questão de saúde, mas também a questão depois processual de adoração. E ele deve ter dito aquele samaritano, olha, pá, vocês não vão andando, porque eu agora tenho coisas mais importantes para fazer. Eu tenho que voltar para trás e agradecer a quem me fez isto. E foi isso que aquele homem fez. Apenas um dos 10 voltou. E era samaritano. E eu pergunto, onde é que estão os 9? Aliás, eu comecei por isso. Onde é que estão os 9? Porquê é que só 10% é que voltaram? Porquê é que só aquele homem voltou? Onde é que estão os outros 9? Quero falar um pouco sobre ser samaritano. Samaritano era um povo que era rejeitado pelos judeus. E porquê? No século 8 a.C., quando Israel é atacado pela Assíria, o reino do norte de Israel, os assírios levam cativeiro grande parte do povo, mas deixam alguns israelitas no território do reino de Israel, porque havia o reino de Judá a sul e o reino de Israel. E esse povo ficou... e depois os assírios também deixaram ficar alguns assírios também lá. Ok? E o povo de Israel que ficou, envolveu-se e casou com assírios. E o povo que nasceu desse relacionamento é um povo que os judeus sempre consideraram mestiços, os chamados samaritanos. Percebem?
E os judeus... Peço desculpa, deixa-me só despedir aqui do mais velho. E os judeus eles sempre foram muito criteriosos com a questão de regras e esse tipo de coisas. E sempre os ostracizaram bastante. E havia sempre houve uma grande hostilidade entre os judeus e os samaritanos. Porque eles os viam como uma raça secundária, como mestiços. Eu quero dizer que para Deus não há diferença. Judeu, samaritano, português, chinês, americano, todos precisam de misericórdia. Porque todos pecaram. E na altura os judeus não tinham essa visão. Ser leproso, quero dizer que era mau. Mas ser leproso samaritano é o pior que podia haver. Eu até acredito que dentro da colónia dos leprosos devia haver uma secção para os samaritanos. Ele devia ser excluído dos excluídos. Ele não só deveria ser o excluído por ser leproso, mas devia ser excluído dentro dos leprosos por ser um leproso samaritano. Você só vê a desgraça daquele homem? Pois foi o único que voltou para trás a agradecer. E esta, hein? Foi o único. E Jesus diz no versículo 17, onde estão os 9? Mas afinal, até os judeus, deve ter pensado, foi o samaritano que voltou. Até os judeus. Até aqueles que se acham muito bem, não voltaram, foi o samaritano que voltou. Eu sobre esta expressão do onde estão os 9, eu queria deixar três notas e com elas me despeço, mas vou ainda abordar um bocadinho mais. 3 notas. Primeiro, 10 clamaram por cura a Jesus, mas apenas um voltou para agradecer a cura. Os 10 clamaram por cura a Jesus, mas apenas um voltou para agradecer a cura. E sobre isto eu quero dizer o quê? Agradecemos a Deus tanto como lhe pedimos? Será que temos o hábito de nos focar a agradecer com a mesma intensidade como nos focamos a pedir? São perguntas para nós pensar. Outra pergunta. Damos a Deus a glória que Ele merece quando recebemos de Deus o que não merecemos? Damos a Deus a glória que Deus merece quando recebemos de Deus o que não merecemos? Sabem, nós volta e meia ficamos incomodados quando abrimos a porta a alguém e a pessoa não nos diz obrigado. Ou quando damos uma coisa a alguém e a pessoa não nos agradece, não é? Mas nós somos ingratos com Deus muitas vezes. Eu diria que todos os dias nós não agradecemos o que deveríamos e que podíamos. Mas eu falo por mim. Devemos agradecer a Deus, isto é muito importante, por quem Deus é e não por aquilo que Ele nos dá. E é só por isso que eu posso estar permanentemente agradecido. Porque se a minha base de gratidão depender daquilo que eu tenho, eu poderia andar agradecido, não agradecido, agradecido, não agradecido. Mas porque Deus é o que Deus é, eu posso estar sempre agradecido. Entendem? O segredo está em sempre agradecidos. Como é que eu posso ser agradecido? Não posso estar focado nas circunstâncias, mas naquilo que Deus é. Se eu estiver focado naquilo que Deus é, olha, sabem o que é que Deus é? Deus é todo-poderoso. Deus domina sobre tudo. Deus criou tudo. Deus é perfeito no que faz. Deus nos ama como ninguém. Deus não permite nada nos aconteça sem que Ele queira, nada. E só permite que aconteça para o nosso bem. Deus antecipa o que está para a frente e prepara-nos para o que está para a frente. Ouçam, Deus coloca-nos, há uma passagem no Salmo 139, por aí, em que Deus coloca-nos as suas mãos de lado, por baixo e por cima, e fecha. E David diz, tal ciência é para mim maravilhosíssima. Temos medo do quê? Temos medo de confiar num Deus assim? E temos medo de agradecer quando nós não percebemos? Mas desde quando é que é suposto nós percebemos as coisas? Sabem que Jó também teve um problema desses. Também achava que tinha que perceber o que é que lhe estava a acontecer. E Deus lhe disse, onde estavas tu quando eu formei as coisas? Onde estava tu quando eu formei os fundamentos da terra? E Jó disse assim, calei-me. Eu ouvia-te, mas agora te vejo. Ele percebeu quem Deus era. E percebeu que nós não temos o direito de questionar Deus. Lembram-se quando o Senhor disse, vai ter com os sacerdotes, e Deus estava a agir em várias frentes? Quantas vezes Deus manda-nos fazer coisas e está a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo? E nós achamos que Deus não faz sentido. Nós é que não percebemos nada disto. E não devemos querer perceber. Uma vez li, eu nunca mais me esqueci, este crente diz isto muita vez, é o Charles Taylor, costuma dizer, obedece a Deus e deixa as consequências com Ele. E nós procuramos antecipar as consequências para ver se obedecemos. Tudo trocado. Segunda questão. 10 foram curados, mas apenas um foi salvo.
No versículo 14, nós lemos aqui uma palavra. Limpos. Esta palavra no grego é catársiko. Tem a ver com a palavra catarse, limpeza. No versículo 15, nós lemos outra palavra. São. Que é a palavra grega ilmei. Mas no versículo 19, temos uma coisa nova. Salvou. Esta palavra é a palavra grega solzo, que está associada a perdão de pecados. Temos aqui uma coisa nova. O que eles tinham tido até então era cura física. Mas aqui entra uma nova cura em ação, que é a cura da alma. E esta mesma palavra grega é utilizada em Mateus 1:21, quando o anjo chega-se ao pé de José e diz: não temas, Maria vai ter um filho. E vai nascer Jesus, esse Jesus salvará, solzo, o seu povo dos pecados. A palavra para salvar é a mesma e está associada a perdão de pecados. E, portanto, peço desculpa, é o meu mais novo. Isto é complicado. É o hábito. Tchau. E, portanto, eu quero-vos dizer que a palavra aqui é diferente, porque o que aconteceu aqui foi diferente. 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. Apenas um foi salvo. E a salvação foi uma salvação especial. Eu quero-vos dizer que este homem também foi salvo, porque ele, além de ser grato, ele chegou-se a Deus com a postura certa. Versículo 16. Caiu aos seus pés com o rosto em terra. Irmãos, ninguém é salvo se não houver humilhação. Não há salvação sem prostração. Não basta sentir que precisamos de misericórdia. Porque isso aí todos sentem. É importante passarmos ao segundo nível, que é: eu preciso de misericórdia, o meu estado é mau, mas agora, joelhos no chão, reconhecer e me humilhar perante Deus e dizer: obrigado pela tua salvação, tu és Deus, eu sou o homem. E então, quando fazemos isso, Deus entra em cena e não faz uma limpeza estética, não faz uma catarse, ele faz uma salvação da própria alma. E ele entra em cena fazendo isso. E só um foi salvo, 9 ficaram a olhar. Última conclusão. 10 ganharam algo material. Todos. Mas apenas um ganhou algo eterno. Foi ou não foi? 10 ganharam algo material, mas apenas um levou o presente para o céu. Sim, porque há presentes que nós levamos para o céu. E este levou um presente para o céu. Os outros ficaram com o presente cá. Todos foram curados. Todos tiveram melhoria na qualidade de vida. É ou não é verdade? Não tiveram todos melhoria na qualidade de vida? Isto, de repente, ficar curado significa ter qualidade de vida. Poder reencontrar a família, poder voltar a ter um trabalho, poder voltar a ter as práticas de adoração no templo, poder voltar a fazer tudo o que qualquer pessoa normal faria. Qualquer pessoa diria: estou satisfeito, estou feliz. Não. Deus quer mais. E quando nós somos agradecidos, Deus dá-nos muito mais do que aquilo que nós imaginamos. E agora fazemos o inverso. Nós não imaginamos o que estamos a perder por não sermos gratos. Nós não imaginamos as bênçãos que perdemos eternas por não sermos gratos. E eu queria deixar o desafio de nós, a partir de agora, nos focarmos mais em sermos agradecidos. Porque existem surpresas incalculáveis que só são dadas às pessoas que são gratas. E nós achamos sempre que não temos motivos para ser gratos. Ganhamos o hábito todos os dias, agradecemos a Deus coisas. Deus, agora esta da parte da oração, quando estamos nossa sós com Deus, dedicar uma parte da oração só para agradecer. Cultivemos o hábito de valorizar o que temos, não valorizar o que nós não temos. Eu fico surpreendido com isto e não consigo imaginar o que eu já perdi, que eu só posso falar de mim, o que eu já perdi por não ter sido grato. Um dia na glória Deus vai me mostrar: David, estás a ver isto? Estás a ver isto? Estás a ver isto? Tu, se tivesses sido grato naquela circunstância, tinhas ganho isto. Como estavas-te a lamuriar, perdestes. O samaritano, o tal que era mestiço, o tal que era discriminado. Irmãos, não deixemos que o nosso passado, não deixemos que aquilo que os outros pensam de nós determinem a forma como nós relacionamos com Deus. Façamos o que está certo, independentemente dos outros acharem bem ou mal. Ser grato a Deus dá-nos coisas que nós jamais imaginamos. Para terminar, há um versículo que está em 1 Epístola aos Coríntios 15:19, que diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, aqueles 9 foram pessoas que viveram só para esta vida. Felizmente, a verdadeira religião não é aquela que promete riquezas, mundos e fundos e saúde. É aquela que se foca na eternidade.
E há muitas igrejas supostas que andam por aí que se focam na religião dos 9. Eu quero-vos falar da religião do 1, que é aquela que se foca na eternidade, nas bênçãos que são verdadeiramente eternas. E essas, irmãos, e termino com isto, estão ao alcance dos agradecidos. Para terminar mesmo, o que é um homem segundo o coração de Deus? Eu acredito que tem 2 características. Eu gosto muito de estudar a vida de David. E David já me ensinou muita coisa. E há muita coisa que eu não vou aprender mais enquanto cá estiver. Vou aprender mais, vou aprender todos os dias. Mas David ensinou-me que o que separa David de Saul, sabe o que era? Olha, eles eram os 2 bonitos, formosos à vista. Eram os 2 simples, de famílias muito simples. Eram os 2 humildes. No início, todos partiram com humildade, mesmo Saul. Qual é a grande diferença? A forma como reagiam perante o pecado. Quando Natan disse a David, foste tu esse homem, David imediatamente pequei. Quando Saul foi confrontado com o erro, quando prestou o altar em vez de Samuel, ele não reconheceu o erro. Quando Saul foi confrontado com o erro de não ter morto os amalequitas todos, ele não reconheceu o erro. Ele diz, foi por causa do povo. Primeira característica é reconhecer o erro. Segunda, que tem a ver com a mensagem de hoje, é ser grato. Eu não consigo ver na vida de David. David era um homem grato. E o homem segundo o coração de Deus não é um homem que não falha. David também falhou. E não falhou pouco. E vocês sabem disso. Mas quando falhamos, irmãos, levantemos do chão. Humilhemos perante Deus. Peçamos perdão. E partamos e vivamos a nossa vida em gratidão. Porque isso abre-nos a porta do céu para coisas fantásticas. Que o Senhor nos abençoe.